The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Sim. Isto será a questão que o programa irá mostrar.
no caso da informação mostrada no esquema unifilar. Isto, relativamente aos dados de obra, será o que o programa contém. Eu julgo que devo ter de início um problema com o som. Com o som estou a ver agora. O que eu tinha referido de início seria que quando da introdução da criação do edifício, ou criação da obra, no tipo de edifício nós temos aqui multifamiliar, este exemplo, ou seja, nós temos um pequeno edifício multifamiliar com duas lojas, então o tipo de edifício que nós colocamos será aqui o edifício multifamiliar. A nível de unidades de utilização, o que tinha referido é que o número de habitações que nós temos vão ser 4, ou seja, relativamente aos tipos temos um, ou seja, só temos um tipo de habitação para este edifício multifamiliar, ou seja, é como se tivéssemos 4 T3. No caso de eu ter T2 e T3, então tínhamos dois tipos de habitação, em que na aba A eu definiria qual é que era a tipologia da habitação, do tipo de habitação A, e na aba do B definia o tipo de tipologia de habitação tipo B. No nosso caso temos então 4 T3 e 2 locais comerciais, ou seja, estas são as unidades de utilização que o programa vai estar à espera que eu coloque e vá definindo à medida que vá definindo os quadros. Ou seja, definindo os quadros, vou poder dizer a que é que corresponde cada um deles e só poderei calcular a obra quando todas as habitações e todos os locais comerciais estiverem introduzidos. Relativamente à seleção de materiais e equipamentos, bom, isto servirá e à medida que vamos introduzindo os dados também dará para alterar, mas nós podemos modificar qualquer tipo ou escolher desta tabela qual é o tipo de material que nós vamos querendo usar. Ou seja, no caso das elétricas, nos troços comuns e na linha geral de alimentação, é uma questão de definirmos qual é a tensão nominal, se cabo unipolar ou cabo multipolar, cobre, etc, etc. Nas instalações interiores, enfim, quais mecanismos, neste caso, interruptores, etc. Se vamos querer usar a casa comercial, que é, enfim, o valor médio do preço em Portugal, ou uma marca que estará aqui no gerador de preços específica, ou seja, se eu quiser usar esta marca, então escolheríamos esta hipótese. Eu vou usar aqui casa comercial. Em plantas, grupos, nós aqui vamos definir qual é que é o número de pisos que o nosso edifício tem. Isto, quando nós criamos uma obra de raiz, vem por defeito só com o piso, área e cobertura. Nós, com este comando aqui, podemos acrescentar um novo grupo de piso acima da rasante e com este comando aqui podemos acrescentar um novo grupo de pisos abaixo da rasante. Ou seja, se eu clicar aqui, ele faz um piso imediatamente abaixo da cobertura, com a definição que eu quisesse, estaria a incrementar mais e mais pisos. Okay? Este não será o caso, nós não vamos poder considerar este plano T3, o nosso edifício só tem dois pisos, piso 0 e piso menos 1. Estas medidas, à medida que eu vou criando o piso, posso identificar logo qual é a altura do piso, sempre de topo de laje a topo de laje, ou a qualquer altura, clicando aqui no editar, tem a possibilidade de alterar a altura de cada piso. Mais opções aqui no separador, na opção obra. Aqui temos também a localização. Isto basicamente servirá para ir parametrizando o gerador de preço, ou seja, quando eu estou a calcular a obra e estou a tirar o orçamento desta obra, convém eu ter a localização escolhida, bem como parametrizar também em obra, configuração de gerador de preços, as características ou a característica da envolvente que eu estou a estudar, relativamente à superfície que está construída, a superfície de piso tipo, a acessibilidade à obra, a topografia, o tipo de mercado. Tudo isto vai fazer influenciar o preço e os rendimentos dos trabalhadores, o preço dos materiais e rendimentos dos trabalhadores. De qualquer forma, dentro de cada menu, teremos sempre uma ajuda e tudo o que ficar sublinhado a azul quer dizer que tem uma ajuda extra, ou seja, quando nós estamos a calcular, ou neste caso, quando nós estamos a escolher qual é que é o tipo de acessibilidade que nós temos à obra, bom, neste caso o programa permite-nos escolher muito boa, normal, etc. Mas isso, enfim, nós precisamos de saber qual é que são os parâmetros que nós vamos ter que usar
ou vamos ter que considerar para fazer uma destas escolhas. Este botão de ajuda permite-nos isto, ou seja, posso ir picando em cada uma destas opções e a partir daí consigo ver o que é que o programa se baseia, ou neste caso, em que é que eu posso basear para escolher uma ou outra opção. Pronto. Em dados de projeto, basicamente o que nós podemos fazer isto, depois servirá também para a memória descritiva, é fazer a definição, ou fazer a definição de tudo, ou seja, o nome, a morada, o código postal do edifício, a entidade requerente. Neste caso isto também acaba por ser partilhado com o técnico, neste caso projetista, entidade projetista, porque depois ficar também será mais para a parte do técnico, mas podemos preencher estes dados, que depois isto sairá na listagem, e a partir daí, de qualquer forma, se o projetista não for sempre a mesma pessoa, nós podemos descrever toda esta informação e depois exportar para o programa esta informação. Da próxima vez não preciso escrever tudo outra vez, basta-me importar e isto fica tudo preenchido. Bom, quando nós criamos as plantas grupos, nós temos sempre a possibilidade de importar máscaras, ou seja, importar os ficheiros de arquitetura. Ao clicarmos neste símbolo que está aqui, estas máscaras já estão importadas no programa, mas de qualquer forma, isto criando uma obra de início, não terão aqui plantas nenhumas. O que se faz neste momento seria clicar no mais novamente e o programa passa para o explorador do Windows e a partir daí iremos até à diretoria onde guardamos os ficheiros de CAD e importamos os ficheiros. Convém relembrar que os ficheiros de CAD, ou neste caso as plantas, têm que estar separadas por ficheiro, não é? Ou seja, como nós vemos aqui elas são importadas duas vezes, ignorem isso, mas temos uma planta para o piso -1, temos uma planta para o piso 1 e 2 que é igual, temos uma planta para o piso 0, temos uma planta para a cobertura, ou seja, nós temos que separar os pisos ou as plantas por ficheiro de CAD. Convém depois arranjar um ponto que garanta a verticalidade da planta, ou seja, pode ser o canto da caixa de elevador, o canto da caixa de elevador se estiver no ponto 00, no piso de cima, mesmo o canto da caixa de elevador também deverá estar no ponto 00, senão as plantas ficam desenquadradas. E depois de importarem aqui as plantas, o que se faz é ativa-se e desativa-se a visibilidade, ou seja, usa-se este comando, e a partir daqui vai-se fazendo a correspondência, ou seja, quando eu estiver no grupo de cobertura, eu quero ver a planta da cobertura, quando eu estivesse no piso 2, eu queria ver a planta do piso 1 e 2, quando eu estivesse no piso 1, eu queria ver a planta do piso 1 e 2, e por aí fora. Piso 0, quando estivesse no grupo do piso -1, queria ver então a arquitetura do piso -1. E a partir daí, quando se acerta, à medida que nós vamos subindo e descendo de piso, com este comando, ou seja, subindo de piso, o programa automaticamente atualiza a máscara. Ela aqui está muito com uma cor, está muito fininho, tem a ver com a cor de fundo, que também dá para alterar, alterando durante essa máscara melhor. E a partir daqui, à medida que vamos subindo de piso, o programa vai atualizando sempre a máscara. Ok? Relativamente à introdução, ou seja, nós temos então aqui um estabelecimento comercial e temos aqui outro estabelecimento comercial e ali depois teremos então a entrada para o edifício. Bom, neste caso, nós se fôssemos aqui a instalação de ligação e tínhamos então uma portinhola individual, por exemplo. Ia colocar aqui uma portinhola individual e ia colocar aqui outra portinhola individual. Posteriormente a isso, nós em instalação de ligação tínhamos os quadros individuais. Nós temos aqui um quadro individual e nós quando escolhemos um quadro individual podemos criar vários tipos, ou seja, eu tenho aqui dois tipos criados. De qualquer forma, com este comando aqui nós podemos ir criando mais, ou seja, editando este. Temos então uma tensão nominal 450-750 volts, com estas opções e esta terá esta configuração. Ok? São dois tipos de entrada diferentes. Eu vou escolher, vou manter aqui o tipo 1. Teríamos sempre a possibilidade de forçar a secção de entrada, ou seja, o programa calcula ou nós forçamos a secção e aceitaria. Ou seja, vou colocar então aqui o quadro, eu posso colocar assim nesta direção. Estão a ver que o programa automaticamente faz o polar, isto para garantirmos o alinhamento da introdução dos dados. E lá está, quando nós fazemos então a introdução do quadro, o programa pergunta-me a que é que pertence este quadro. Bom, eu vou dizer que é um local comercial, vou chamar aqui LC1 ou A ou SA, estabelecimento comercial, e faço aceitar. Vou colocar aqui no segundo
e podia ali fazer o ECD e seria também o local comercial, ou seja, local comercial há 2 requeridos, um já foi introduzido, falta um que ficará a 0 quando eu introduzir este segundo. Pronto. A partir daqui posso ir à instalação de ligação e começar a colocar as canalizações horizontais. Quando eu faço a introdução de uma canalização horizontal, eu tenho sempre a possibilidade de definir qual é que é o tipo de canalização. Ou seja, neste caso, se é com canalização, se é direta superficial, o sistema de instalação se é enterrado, superficial, em bico, por exemplo, eu poderia colocar enterrado, em tubo, com uma resistência à compressão de metal, fornecimento em rolo, faço aceitar e ligava aqui duas tubagens. A partir daqui poderia fazer então a introdução do resto da envolvente, ou seja, clicaria no botão direito rato, agora poderia escolher aqui superficial ou embebido em elemento de construção de alvenaria, por exemplo, aceitaria e vou colocar, por exemplo, desta forma, e vou colocar aqui, por exemplo, para aqui, sim, vamos fazer aqui uma voltinha, pronto, por exemplo, ok? Depois, poderíamos fazer algo deste género, ou seja, vem outra tubagem por aqui e, por exemplo, outra por aqui. Mas já fiz só a descrição da instalação nestes parâmetros. A partir daqui vou fazer uma tubagem aqui, por exemplo, para aqui. Algo deste género. Aqui também não estou a ser muito preciso. Ou seja, o que eu pretendo mais é mostrar-vos como é que se faz a introdução dos dados do programa. A partir daqui, eu tenho a possibilidade de começar a colocar cargas. Ou seja, cargas de instalação interior, eu vou colocar então, por exemplo, pontos de luz no teto. Eu vou aceitar, vou colocar aqui as cargas. Okay? O programa vai colocando logo aqui uma cor diferente nesta conduta. A partir daqui, volto novamente à instalação. Instalação interior, tomadas de corrente, vou colocar tomada de utilização geral, por exemplo, tomadas simples, e vou colocar, por exemplo, assim, aqui um bocadinho à toa, e aqui outra. Por fim, faço instalação interior cargas, vou pôr um ponto de luz no teto, e colocaria outro ponto de luz aqui. Pronto, o que eu poderia colocar também seria a instalação de mecanismos, ou seja, neste caso interruptor duplo, eu vou colocar um interruptor, um aqui, por exemplo, e outro interruptor aqui, e um interruptor aqui, para a parte da luz. Pronto, da mesma forma, para a introdução que eu tenho aqui, e se repararem, não foi necessário estar a duplicar a tubagem, ou seja, eu fiz uma conduta por aqui, que viria até aqui. O programa automaticamente duplica esta conduta, ou seja, porque uma será para as tomadas e outra será cá para cima para a iluminação. Okay? Podem ver que temos duas linhas, a verde para as tomadas e a roxo para a iluminação. Ou seja, não necessito estar a fazer duas tubagens, o programa vai-me fazer essa separação de forma automática. A partir daqui, teríamos a mesma situação, ou seja, instalação interior, temos a canalização horizontal, neste caso na construção da alvenaria, e da mesma forma como fiz há pouco, poderíamos vir por aqui, isto viria outra por aqui, por exemplo, e a fazer então uma distribuição assim, mais ou menos, e poderia ter então duas por aqui, em que da mesma forma poderia definir aqui as suas cargas, ou seja, cargas com luz no teto. Vou colocar aqui mais algumas. E instalação, exterior cargas, temos então tomadas de corrente, utilização geral, tomada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aqui.
Da mesma forma, temos a questão da duplicação automática que o programa faz. Da mesma forma como colocamos atrás, aqui poderíamos também, então, colocar depois os mecanismos, neste caso, interruptores. Pronto. Uma forma assim breve e geral, temos aqui a instalação de um instrumento de água. Nós depois iremos ver a rede um pouco mais completa. A partir daqui temos então a entrada do hall do edifício, ou seja, a instalação de ligação, podemos colocar então a portinhola coletiva. Neste caso, temos qual é o tipo de rede, subterrâneo, material condutor, se é de cobre, se é alumínio, o tipo de isolamento, a secção, a verificação de curto-circuito, se é o valor de origem da instalação ou potência transformadora, nós vamos definir aqui, a intensidade de curto-circuito e a origem da instalação e a mesma situação se forçamos ou não a secção do preço comum. E faria aceitar. Colocaria, por exemplo, aqui. Neste momento, iríamos então a instalação de ligação e punhamos, por exemplo, um quadro de serviços comuns. E no quadro de serviços comuns nós temos várias hipóteses. A entrada, novamente, poder escolher qual é o tipo. No quadro, se, então, efetivamente, neste quadro vamos ligar circuitos de iluminação de emergência a circuitos de iluminação normal, sim ou não, uma questão de colocar visto. Instalação interior, efetivamente, também é a questão da escolha do material. Ok? Pronto, eu aceitaria, iria colocar isto nesta direção, aliás, nesta direção está bem, colocaríamos, por exemplo, aqui, e vou colocar uma conduta, uma canalização. Pronto, vimos por aqui, canalização, neste caso vamos por aqui enterrado, para já, faria aceitar, e digamos com a conduta por aqui, pronto, assim. Antes desta, ou seja, antes de eu colocar mais canalizações para esta saindo deste quadro, vou colocar também a instalação de ligação um quadro de colunas. Ou seja, com esta tensão, faço aceitar, colocaria o quadro assim, aqui, por exemplo. Okay? E neste caso, nós poderemos então fazer a distribuição desta rede que está aqui. Ou seja, nós sempre podemos vir aqui a instalação de ligação ou usar estes comandos que estão aqui. Vimos a canalização horizontal. Neste caso agora vamos pôr embedido em aumento de construção de alvenaria. Faremos aceitar. E basicamente o que poderíamos fazer aqui neste caso seria a distribuição da rede, da instalação, que teríamos, neste caso, para a entrada do edifício, por exemplo, assim. Poderíamos colocar aqui também, que seria aqui para a sala de condomínio, que poderia também continuar por aqui e termos aqui umas tomadas, como também poderia continuar aqui para colocarmos uma iluminação, por exemplo. E a partir daqui seria a mesma situação, ou seja, ia ser a definição das instalações. Ou seja, nós temos aqui ponto de luz no teto, por exemplo, colocaríamos aqui um e outro ponto de luz no teto, aqui outra ponta de luz no teto, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Depois, a instalação, poderíamos colocar então também tomadas de corrente, tomada de utilização geral, simples, uma aqui e outra aqui. Iríamos também na definição dos mecanismos colocar aqui o interruptor. Poderíamos ter, neste caso, botão de pressão, ou seja, podemos ter um botão de pressão, pronto, poderia ser um aqui para as escadas e outro, bom, enfim, isto agora também em rede deveria estar um bocadinho mais palavras, aqui é o botão de pressão, podemos também ter aqui o botão de pressão, bem como também poderemos colocar em instalação interior luminária de emergência. Okay? Ao fazermos aqui luminária de emergência, nós podemos escolher aqui também vários tipos, ou seja, eu já tenho aqui um escolhido, mas neste caso eu posso editá-lo e nesta edição, basicamente é a definição que ele terá, ou seja, qual é a situação, se é de parede, se é de teto, qual a colocação encostada, encastrada, etc. Se é quadrada, se é retangular, enfim, é uma questão de escolha da luminária. Faria aceitar, e agora poderia ir colocando a localização desta luminária, podia ser uma aqui, podia ser, por exemplo, outra aqui, e a partir daqui iria ter que fazer
também a sua ligação. Ou seja, e na instalação de ligação, canalização horizontal, teria que, da mesma forma, fazer a conexão neste ponto, isto pode ser, e ela daqui vinha para aqui. E o programa também automaticamente cria-me uma cor diferente para este binário de emergência. Ou seja, novamente não é necessário estarmos sempre a criar e a fazer passar várias vezes pelo mesmo ponto. O programa vai fazer isso de forma automática. Depois, neste caso, poderemos fazer aqui instalação de ligação. Uma canalização horizontal, sempre indevidamente de alvenaria. Vínhamos por aqui, por exemplo, e agora tinha aqui a instalação de ligação, uma canalização vertical. Pronto. Na mesma situação, devido a um elemento de construção de alvenaria, faria aqui um nó, e subindo, já tem ali a chegada da minha canalização. E poderia fazer então a introdução dos dados para este piso. Ou seja, isto seria basicamente seguir o mesmo princípio. Ou seja, posso vir aqui com a canalização, venho com a canalização por aqui e por aqui. A partir deste ponto, posso ir a instalação de ligação, quadro individual, porque tínhamos colocado um quadro de serviços comuns, neste caso agora é um quadro individual, que também tínhamos as suas opções de escolha, ok? Será um pouco semelhante ao que vimos em baixo, e a partir de agora, eu colocar aqui, volto ao programa a perguntar-me qual é o tipo de utilização que este quadro vai ter, então será de habitação. Eu poderia chamar então, por exemplo, referência A, essa habitação A, e faria aceitar, e a partir daqui poderia fazer então esta distribuição, ou seja, se fôssemos aqui a canalização horizontal, por exemplo, eu poderia fazer uma distribuição mais ou menos deste género, em que eu vinha com a minha por exemplo, desta forma, em que tinha aqui também entrada para um quarto, ok? E podemos fazer também aqui a questão da casa de banho, por exemplo, aqui e daqui tínhamos. Então aqui, o quarto também tinha assim, aqui poderíamos fazer este género, por exemplo, a questão da iluminação. E a partir daqui seria um pouco à semelhança do que nós vimos anteriormente, a consideração dos dados. Ou seja, instalação, cargas, ponto de luz no teto, aqui, aqui, aqui. Depois temos instalação interior, tomadas de corrente, ou seja, tomada de utilização geral, nada simples, podia colocar uma aqui e outra aqui, por exemplo. Mesma coisa, podia ter uma e aqui outra, e aqui uma tomada. Depois seria a colocação, instalação, mecanismos, ou seja, temos interruptor. Ou seja, interruptor, nós podemos colocar um interruptor aqui nesta casa de banho. Podemos colocar aqui outro interruptor. No caso, se eu tivesse feito mais conduta por aqui, poderíamos colocar também, neste caso, a instalação com toda a descarga, ou seja, podemos desligar a luz aqui ou desligar a luz perto da cama, enfim. É uma questão de fazer essa definição. E tínhamos aqui outra. Se nesta situação também tivesse a instalação de cargas ponto de luz no teto, ou seja, vamos colocar aqui, poderíamos então, como tinha referido anteriormente, instalação, mecanismos, toda a descarga e tínhamos um aqui, por exemplo, e outro aqui, para podermos acender e desligar as luzes do corredor. E seria então um pouco este princípio, ou seja, íamos introduzir os dados todos. Eu não vou fazer o restante dos outros dados, mas nós temos aqui várias opções, por exemplo, relativamente à instalação interior.
por exemplo, a colocação da tomada de fogão, em que pronto, a tomada de fogão seria colocada, neste caso, aqui, ok? Da mesma forma, instalação interior, tomada de exaustor, tomada de forno, iríamos colocar os dados. Podemos colocar também primeiro as tomadas e seguir as finalizações, não tem problema. Mas o programa tem várias opções já criadas: tomada de fogão, tomada de forno, tomada de exaustor, máquina de lavar roupa, loiça, acumulador, bem como cargas definidas pelo utilizador. Ou seja, se algo não existir aqui que nós tenhamos, enfim, que introduzir, mas que não exista no programa, nós podemos fazer uma carga definida pelo utilizador, dizemos qual é que é o tipo de carga, neste caso, criamos qual é o tipo de carga que pretendemos, o programa vai mantendo aqui as que nós criamos, ou seja, vamos fazendo aqui mais, damos a referência abreviada, tipo de tensão, tipo de carga, potência ativa, fator de potência, e pronto, podemos introduzir qualquer uma das cargas. Pronto. Mostrando aqui outro comando do programa, porque enfim, a introdução dos dados acaba por ser agora isto que estivemos a fazer aqui um pouco na sequência disto. Nós vamos, vou abrir aqui outra obra. Por exemplo, eu tenho aqui uma obra em que já tenho e passo a descrever. Isto foi um pouco aquilo que eu introduzi anteriormente. Aqui temos então a rede que eu também introduzi anteriormente, um bocadinho, uma configuração um bocadinho diferente, mas temos aqui o luminário de emergência, etc., com os pontos de luz, as tomadas. Aqui na parte da habitação está mais completa, ou seja, nós víamos, quando vais ver aqui, o que foi introduzido aqui a mais que faltaria era a caixa de coluna, ou seja, chegando aqui no montante, colocamos aqui uma caixa de coluna, que vem com esta opção, instalação de ligação caixa de coluna. A partir daqui tínhamos a distribuição da rede, ou seja, eu fiz apenas esta parte aqui de cima, depois o resto foi tudo introduzido, com as tais tomada de fogão, tomada de forno, tomada de exaustor, máquina de lavar louça e aqui máquina de lavar roupa, e tomada de termoacumulador. Mas, estando este piso todo introduzido, e também tinha mais um menor, que é a colocação da campainha e a tomada de interfone, são tudo opções que estão aqui definidas no próprio programa. Okay? A colocação é exatamente igual do que relativamente ao resto dos pertences. Agora, nós estamos neste momento no piso 1. Eu subindo de piso, este segundo piso é exatamente igual ao de baixo, ou seja, eu posso aproveitar a informação que introduzi aqui para colocar a informação, para mostrar a informação que tinha, para copiar a informação que tem no piso de baixo para este piso. Agora, há aqui uma situação, se nós formos a unidades de utilização, nós podemos ver que a nível de lojas já foram introduzidos, a nível de habitação só foram introduzidos dois, foi o primeiro direito e o primeiro esquerdo. Ou seja, serão 4, como vimos anteriormente, faltam introduzir 2. Neste caso, então, faltam 2. Pronto. Isto porquê? Eu subi então para o piso 2. Se nós formos aqui à obra, copiar grupo, eu posso copiar o grupo do piso 1. Ok? Faço aceitar. Continua a haver aqui um erro no programa, que é não se introduziram todas as habitações. Pronto, neste caso, o que é que eu teria que fazer? Bem, quer dizer que estes quadros não estão bem definidos. Ou seja, eu poderia editar, ok? Neste caso, diria na mesma qual é o tipo, tal tipo 1, mas a referência, eu vou ter que dar uma referência direta, uma referência diferente, ou seja, é efetivamente uma unidade de utilização da habitação, mas agora seria o segundo, por exemplo, direito. Okay? E aceitaria e editaria então este quadro individual e seria também da habitação e seria o segundo esquerdo. E ao fazer aceitar, aquele erro já desapareceu. Porquê? Porque relativamente a unidades de utilização estão todos introduzidos. Ou seja, como eu copiei os de baixo, eu necessito de editar os quadros e definir corretamente qual é a unidade de utilização de cada um. E como vocês podem ver, primeiro direito, primeiro esquerdo, segundo direito, segundo esquerdo, já estão todos atribuídos. Pronto, e a nível de definição de rede é um pouco isto, ou seja, é basicamente o desenhar por cima da arquitetura a distribuição da nossa rede. Okay? Pronto. Eu vou abrir aqui a obra completa, apesar que esta aqui que eu tenho aqui está completa. E a partir daqui vou passar a dimensionar isto, ou seja, eu vou resultados calcular
a obra está calculada. E a partir daqui, nós passando com o cursor por cima de cada uma das canalizações, podemos ver então o que é que o programa calculou. Neste caso também temos então a pertinela coletiva, com o nível, a cota, a potência aparente, etc., o ICC máximo. Relativamente à iluminação, ok? Qual a posição que ficou o ponto de luz, seja está a 4,2,95. E basicamente o que nós poderemos visualizar é efetivamente o que é que o programa considerou. Ou seja, como vocês podem ver, temos aqui duas canalizações, uma para a iluminação, outra para tomadas, ou seja, para a iluminação temos um H7V 3G 1.5 e para as tomadas outra distinta. Pronto, ou seja, a nível de dimensionamento basicamente será isto, ou seja, se algo efetivamente não estiver bem introduzido, de facto, a faltar alguma coisa, quando nós mandamos calcular, o programa não calcula e aparecerá sempre aqui um erro e que nós iremos ter que resolver. De qualquer forma, a nível de visualização após o cálculo, será um pouco isto. Ou seja, relativamente aos resultados, nós podemos ver também os esquemas dos quadros. Ou seja, como aqui vai processar um pouco. Aqui temos os esquemas de quadros. Está um pouco grande para o meu ecrã, mas isto depois também é imprimível. Ou seja, temos desde a pertinela coletiva, ok, troço comum, o comprimento, enfim, todos os dados do cálculo, o quadro de colunas e a partir daqui a distribuição de uma coluna. Desta coluna passa para uma caixa de coluna e temos aqui a entrada, etc. E depois então a exposição para cada um das potências e das tomadas. Okay? Mas basicamente isto é o esquema do quadro. Temos também a possibilidade de ter o esquema das colunas montantes. Poder visualizar o esquema das colunas montantes. Okay? Caixa de coluna, etc. Quadro de habitação, quadro de habitação, quadro de habitação, quadro de habitação. E pronto. Quadro de garagem. E depois tem a ver aqui com as lojas. Ok? Que é o quadro de zonas comuns. O resumo do orçamento por capítulos não tem muito interesse aqui. Quer dizer, tem o programa, efetivamente dá-nos o total do custo desta instalação. Mas isso há outras listagens que nós temos aqui, que eu vou passar a mostrar. Ou seja, se formos aqui à visualização, ou às listagens, tipo, temos então a ficha de identificação em termos de responsabilidade. Pronto. Okay? Todas estas listagens que o programa produz, nós temos sempre a possibilidade de exportar isto. Estes dados aqui não estão preenchidos porque não estão preenchidos aquelas opções que mostrei anteriormente. Senão esta parte teria preenchido. Mas nós podemos imprimir diretamente daqui ou então exportar para TXT, HTML, PDF, RTF ou DocX, Power 2007, RTF, Power 2003 e anteriores. Então temos então a ficha de identificação em termos de responsabilidade, ou tipo de listagem é a ficha eletrotécnica. Okay? Pronto, com o caso de utilização, as potências previstas, aqui. Da mesma forma, pode-se imprimir ou exportar. Outro tipo de listagem, os resultados de cálculo, será uma listagem bem mais extensa. Pronto, ou seja, a distribuição das fases, portinhola coletiva, da portinhola individual 3, segundo esquerdo, ou seja, número de circuito, tipo de circuito,
segundo direito, primeiro esquerdo, primeiro direito, etc. Potência elétrica. Os cálculos. Dados de cálculo de troço comum. Pedras de tensão, etc. As colunas. Centralização dos contadores, as entradas. As instalações interiores, etc. Tem aqui o relatório de cálculo de toda a rede, neste caso verificar aqui o circuito segundo esquerdo, dados de cálculo de segundo direito, são das tubagens, verificar aqui o circuito segundo direito e por aí fora. Primeiro esquerdo, primeiro direito, por aqui abaixo. Garagens, etc. Os locais comerciais. E depois, por fim, a legenda. O que é que quer dizer cada um das siglas. Mais tipos de listagens nós podemos ter, que é também a memória descritiva e justificativa. Que aqui acaba por ter também um pouco o agregado o próprio cálculo em si, ou seja, aquilo que tivemos a ver anteriormente. Esta efetivamente é a listagem mais extensa, mas pronto, o programa gera-vos estes capítulos todos. Depois tem, enfim, as condições gerais, o objetivo do projeto, a descrição geral da instalação, a potência total prevista para a instalação, enfim, com todas as designações, proteção contra contactos diretos e contactos indiretos, a classificação dos locais, o dimensionamento, ou seja, a base de cálculo, as especificações das formas usadas, a partir daqui, vou passar esta à frente, são os resultados de cálculo, foi aquilo que eu mostrei anteriormente, ou seja, de todas as frações económicas que nós temos no edifício. Descrição dos símbolos utilizados. Este programa a legenda que o programa também gera nos desenhos. E as especificações técnicas dos materiais e equipamentos, tanto para o troço comum, como entradas, etc, etc. Instalações interiores e condições técnicas de montagem relativamente aos materiais, aos componentes introduzidos na própria rede. O programa consegue fazer isto por causa da interligação com o gerador de preços. Para além de preços, há outro tipo de informações já bem agregados a esses mesmos elementos. Estamos aqui o quadro de materiais. O quadro de materiais, obviamente só a eletricidade. Pronto, temos aqui o quadro de materiais da totalidade do que foi introduzido, desde a areia até aos próprios cabos. Okay? Da mesma forma, com a possibilidade de exportarmos. E depois medições e orçamentos. No caso eu quero tirar para além do quadro de materiais do orçamento desta obra em si. Temos vários tipos de listagens que podemos tirar. Há para trabalhos com descrição, eu não vou querer tirar isto. Vamos pôr, por exemplo, o orçamento completo. Quadro de mão de obra e quadro de materiais também não vou tirar só mesmo o orçamento. Mas é uma questão de deixarem o visto e o programa vai gerar essa listagem. E pronto, temos aqui a descrição total de cada um dos trabalhos, a quantidade, o preço, a importância e no final, ou seja, com gestão orçamental, são orçamento extenso, tem o total orçamentado para a instalação. Ok? Fora esta opção, fora estas opções de listagem, nós também temos sempre a opção de imprimir os desenhos, ou seja, nós importamos ficheiros de CAD, mas podemos imprimir diretamente para a plotter, ou então voltar a gerar ficheiros de CAD, desde que o periférico seja o que eu escolher aqui, ou seja, se for da XF ou da WD, o programa agora vai-me gerar ficheiros de CAD, e editando este tipo de desenho, nós podemos dizer ao programa, bom, que tipo de desenho é que eu quero, ou seja, se é a iluminação normal, ou também com a iluminação de emergência, ou com as tomadas, ou tudo. Bom, neste caso, eu vou colocar estes três, quero desenhar os pisos todos, faço aceitar e o programa gera-me então os desenhos em formato, neste caso, DXF, que a qualquer altura eu possa exportar de volta para o CAD. Pronto, isto basicamente é aquilo tudo que eu introduzi com as referências todas e a partir daqui também a legenda a explicar cada um da simbologia, cada um da simbologia.
Todos estes desenhos estão aqui, eles apenas estão apagados porque pronto, isto não tem a aceleração que tem o CAD, logo não podemos estar com os desenhos todos ligados, podemos, mas fica um bocadinho lento. E depois a partir daqui temos então aqui os quadros, panel individual, ok? Não vai desenhar isto também, enfim, aqui tudo separado. Neste caso, com direito quadro de habitação. Ok? E para além dos desenhos, também temos a possibilidade de imprimir isto. Isto depois será a mesma coisa, os restantes quadros. Ok? Loja B. Pronto. Todos estes desenhos, então, como tinha referido, podem ser exportados para o CAD, sempre que quer KDXF. Isso bastaria clicar aqui, imprimir todos. E até pode-se colocar todos estes desenhos num único ficheiro do CAD e colocando aqui o visto, o programa automaticamente iria abrir o CAD com estes desenhos que estão aqui. Pronto, e assim, de uma forma um pouco abrangente, será um pouco este o trabalho que nós faremos, ou teremos com o programa de eletricidade, ou seja, a importação dos fecheiros de cabo, a definição da rede em si, a colocação das tomadas, a colocação da iluminação e o dimensionamento. Okay?